Continuar em... Vamos continuar em Atos, capítulo 12, apesar que o capítulo 12 ele não é realmente uma continuação do 11, né? São outros fatos. Mas, porque na verdade no 11 a gente viu como que os gentios receberam o Espírito Santo, né? É Atos 12, Atos dos Apóstolos, né? Como que os gentios, no tempo da primeira igreja, a primeira vez receberam o Espírito Santo. E agora, depois de todos esses acontecimentos, na verdade, os judeus, bom, eles já tinham se revoltado umas 2, 3 vezes antes, né? Com os apóstolos, no capítulo 4 e 5, a gente vê que eles foram presos já. Pedro, porque aqui Pedro vai estar preso de novo, pela terceira vez. Ele já foi preso no capítulo 4 uma vez, com João, quando ele estava pregando a ressurreição, né? Porque os saduceus, eles eram contra tudo, qualquer tipo de ressurreição. É como se a gente falasse antes. Na verdade, quando Jesus Cristo não tinha nascido, não tinha ressurreição, né? Não é assim, não era factível. Aí eles foram presos por causa disso. Depois, uma outra vez, os 12 apóstolos, no capítulo 5, foram todos presos e libertos. A primeira vez que eles foram libertos milagrosamente por um anjo. Hein? Um anjo os libertou, colocou fora da prisão e falou para eles: agora, depois vocês vão lá pregar na sinagoga, hein? No templo. Não, ele falou no templo. Vocês vão lá ensinando, testemunhar no templo. Dessa vez, a gente vai ver, vai ser a terceira vez que o Pedro vai ser preso mesmo. É isso quando a gente pensa, uma coisa terrível, é o próprio povo, hein? Nunca foram os romanos que prenderam. Sempre o Herodes, que é um judeu, os reis judeus que prenderam, junto com os fariseus, os saduceus, esses papais da sinagoga, esses doutores da lei. Então, mas nunca foram os romanos. E mais depois do Herodes, aqui como que a gente chama esse Herodes? Agripa. O Cláudio, que era o imperador romano que reinava lá, ele não deu mais para ninguém reinar. Foram os romanos mesmo. Porque eles, cada vez que ele tinha um Herodes, o outro Herodes, ele não é mesmo, é? Matou o João. Cortou a cabeça. Ele pediu, né, mano? Para entregar uma bandeja para a mulher também, né? A mulher que falou para ele. Sim. E o rei antigamente tinha palavra, né? Se ele desse uma palavra, ele falou, não foi ele não queria matar o João. Não, claro que não. Não, foi o outro Herodes, foi o... Não foi esse não, matou o João? Não foi o Agripa, não. Antipas. Acho que foi. O Antipas era dali ou de uma outra região? Porque teve o Herodes o Grande, mas essa aqui era até o nascimento de Cristo, acho. Podia ter ainda essa aí. Teria que rever a história, né? Tem muitos Herodes, né? É verdade. São os netos, os primos, aí... Era tipo o sobrenome, né? Era tipo... É como os Kennedy, como agora talvez os Bolsonaros, vai ser Castes, né? Então vamos lá. Vamos. Então, o martírio, aqui tem um subtítulo, que é Martírio de Tiago, a prisão de Pedro. 12:1. Por essa época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Agora, a gente tem que pensar, quando a gente fala da igreja, não é do templo. Talvez era até do templo, mas é da igreja. Os cristãos. São cristãos. Mandou matar a espada. Essa aqui era muito mais que violenta, mais que perseguição. Mandou matar a espada o Tiago, irmão de João. E isso são judeus, mas tudo bem, era a igreja, que eles eram revoltados contra Jesus e contra a igreja. Você vê? Jesus era judeu. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro, durante a celebração da festa dos pães sem fermento, que é a época da Páscoa, em abril. Não é como agora, é essa mesma época. Em abril, né? Então ele viu que agradava os
fariseus, os saduceus, os caras da lei. Aí ele mandou prender. Depois, lançou na cadeia sob a guarda de 4 escoltas. 4 escoltas, cada um com 4 soldados. Então são 16 pessoas, na verdade, né? 16 soldados. Estava bem guardado, estava muito bem guardado, para um cara só. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Então ele queria se engrandecer na frente de todos esses dirigentes. É pura política, né, na verdade. Quando a gente veio pensando, o cara queria só agradar os saduceus, que era um partido político, mas eles não acreditavam na ressurreição, mas era tudo gente de dinheiro, né, de bem. E os fariseus, que eram os doutores da lei. Então era pura política. Ele queria se engrandecer como rei. Você vê como eu sou legal, eu sou bom. Então estou perseguindo esses cristãos lá. Enquanto Pedro estava no cárcere, a igreja orava. A igreja, não o templo, mas a igreja. Mas pode ser que seja o templo também. Fervorosamente a Deus por ele. Lógico, é como se a gente, vamos supor, aqui, o Elias, o Wagmar, a Milena, alguém fica preso. Lógico que a gente vai orar. Né? Talvez a gente não vai se reunir para orar, mas todos vão orar. Sim. Então, a igreja orando. Agora, pode ser que a gente se reúne em culto e ora junto também. Né? Sem começar a fazer correntes de oração. Isso acho que não é legal. A igreja orava fervorosamente a Deus, quer dizer, com fé, né? A Deus por ele. Na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia preso com 2 correntes entre 2 soldados e outros montavam a guarda na porta da prisão. Agora, imagine a cena. Ele estava tranquilo, né? Porque está dormindo, né? Parece um pouquinho Jesus dormindo no barco lá. Na tempestade. Quando foram acordar, mas tem a tempestade, você está dormindo? O que é esse negócio? Ele também. Amanhã você vai ser executado, com certeza, porque julgamento é para julgar, o outro tinha acabado de ter sido morto, né? Como se chama? O Tiago. Ele tinha acabado de ser morto. Então, ele ia ser morto também, porque o Herodes já tinha falado, não, fica agradável o pessoal, eu vou matar ele também. Entendeu? Aí ele dormia preso. Agora, eu li um negócio, pesquisando, aí ele tem um teólogo lá que fala assim, mas ele dormia por quê? Porque ele estava tranquilo, porque o próprio Jesus tinha falado, ele estava despreocupado, porque o próprio Jesus tinha falado para ele que ele morreria velho, porque é verdade. Ele falou, não, isso aqui não vai me matar, é verdade. É verdade, quando a gente vê em Mateus, em João, no último capítulo, ele fala, não, ele vai morrer. Acho que o último versículo do último capítulo de João, que eu fui ler, e realmente ele falou, João, no 23, por isso espalhou-se. Não, vou ler do 20, porque é interessante isso, porque são promessas que a gente recebe, às vezes, do Senhor. Não, mas é pessoal. No 21, João 21, 20. Pedro se virou e viu atrás dele o discípulo que Jesus amava, aquele que havia se reclinado perto de Jesus durante a ceia e perguntou, Senhor, quem o trairá? Pedro perguntou a Jesus, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Falando de João, quando a você, siga a mim. Por isso espalhou-se entre a comunidade dos irmãos o rumor que este discípulo não morreria. Não foi isso, porém, que Jesus disse. Ele apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa. Ele morreu com 94 anos. O João. Esse é o discípulo que dá testemunho. Não é aqui. Esse é o João, não, mas não é aqui que está. Peraí. Quando ele falou 3 vezes, Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Foi. Aí depois, eu não me lembro onde está escrito, depois Pedro fala, mas eu já te falei que eu te amo. Eu já te falei. Agora, você sabe que eu te amo. É o versículo 17. O 17, você também está alinhando, mas no 17.
Aí depois ele fala assim, mas vai chegar o dia, quando você vai estar velho, que alguém... Isso, onde você não quer ir, então é por isso que ele sabia... Mas Jesus falou que então eu não vou morrer aqui hoje, é verdade. Isso. É o 18, então, Leila? Não, mas quando eu lhe digo a verdade, quando você era jovem, podia agir como bem entendia, vestia-se e aonde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outros virão e levarão aonde você não queria. Exatamente. O legal também do estudo é isso, né? Porque aí você também é uma coisa que a gente nunca tinha reparado. E ele confiou assim, falou, não, Jesus falou que eu vou. É interessante isso, né? Jesus disse isso. Porque isso aumenta a nossa fé. Jesus disse isso para informar-lo com que tipo de morte ele iria glorificar a Deus. Então Jesus disse, siga-na. Então ele sabia, é por isso, então. Vou morrer de velho. Vou morrer de velho mesmo. Eu não posso ficar preso o resto da minha vida, mas morrer... Mataram o Tiago, mas a mim não vai matar amanhã, não. Entendeu? Esse tipo de fé também faz que as coisas aconteçam. Porque Deus vê quão grande é a tua fé. Né? Como ele fala sempre, a tua fé que te curou, a tua fé quão grande, homem de pouca fé quando tem pouco. Então, esse tipo de fé firme, certa, faz que Deus ele possa agir. Né? Ele agiu. Então, no versículo 7, depois, de repente, uma luz intensa brilhou na ceia. E um anjo do Senhor apareceu. Agora alguém pode falar, não, mas era um anjo não, era um soldado. Mas o que prova que é um anjo é que brilhou, de repente, uma luz intensa. Imagina, tudo fica iluminado, é branco. Então, isso aqui não, na época não tinha eletricidade, não tinha luz forte. Então, era um anjo que apareceu. E depois, aí, tocou no lado de Pedro, que estava dormindo, ele chacoalhou, acho assim, para acordá-lo, e disse, depressa, levante-se, né? Tipo acordando ele. Depressa, levante-se aqui. Acorda. E as correntes caíram, o poder do anjo lá. E as correntes, tinha 2 correntes, já que a gente leu, dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse, vista-se e calça sandálias. E Pedro obedeceu. Porque quando você pensa assim, alguém vem me despertar assim, me fala, eu estou sonhando, é isso que ele vai falar. Obedeceu. Agora, vista a capa, que é um tipo sobretudo, e siga-me, ordenou o anjo. Pedro deixou a cela, seguindo o anjo, ele foi atrás. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender o que era real. O que era real, o que ocorria. Então ele estava sempre pensando que era um sonho. Eu estou vendo alguma coisa, o Senhor me dá uma visão do que vai ocorrer. Passaram o primeiro e o segundo posto de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão se abriu sozinho para eles. Agora você imagina, eles passaram invisível. Porque nenhum soldado viu, né? Não está relatado. Então, foi tudo coisa de invisibilidade para os outros. E eles passaram andando, não foi nem correndo. Entendeu? Isso é verdade, porque ele falou, me segue. E o portão se abriu. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Aí de repente ele ficou sozinho. Mas a gente imagina, portão de ferro se abrindo, tudo passando, ninguém nos viu. É milagre mesmo. Por fim, Pedro caiu em si. Então, fala, é verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Aquilo que Herodes e os judeus planejavam era matá-lo, hein? Então, o Senhor realmente mandou um anjo. E isso ocorre justamente porque o Senhor já tinha falado para ele que ele não morreria jovem. Então, ele teve que mandar um anjo mesmo, nesse caso. Né? Porque senão ia morrer. Aí não ia dar certo o que ele tinha falado. Quando Pedro se deu conta disso,
foi à casa da Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. João Marcos é o Marcos, que eles chamam sempre de João Marcos, mas é o Marcos que escreveu o Evangelho, o evangelista. Não é João, mas é Marcos, só que depois ele sempre foi chamado de Marcos. Onde muitos estavam reunidos para orar, na casa do Marcos, da mãe do Marcos. Ele bateu à porta da frente, e uma serva chamada Rod foi atender. Então, essa porta da frente, eu ouvi um negócio da casa, como que era essa casa? Tem uma muralha em volta da casa. Aí essa porta, ela não dá para a casa. Ela não é a entrada da casa. É a porta da frente que dá na rua, que dá na muralha, depois dá um pátio, e depois tem a casa. É como se fosse um portão, isso. Aí, só que é muro, não dá para ver. Aí, ele bateu a porta da frente, e uma serva chamada Rhodes foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, só a voz, ele não viu ele, ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, correu de volta para dentro, dizendo a todos: Pedro está na porta. Você viu? Ela correu de volta. Então, realmente, ela atravessou o pátio de novo, e foi lá. Ela nem abriu, deixou o coitado na rua. E ele lá batendo na porta. Eles, porém, disseram: você tá louca, está fora de si, você está doido. Diante da insistência dela, concluíram: deve ser o anjo dele. E na época, eles acreditavam também que cada um tinha um anjo da guarda. Tinha um anjo da guarda. Enquanto isso, Pedro continuava a bater, lógico, sempre mais forte, hein? Quando por fim abriram a porta e o viram, ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmar. Ele contou como o Senhor havia tirado ele da prisão. Acho que eles começaram a falar: Pedro! Ele deu um sinal com a mão, fica não quer, calma. Ele fez um sinal para se acalmar. Eles contam como o Senhor havia tirado da prisão. Contam a Tiago, agora o Tiago, o irmão de Jesus, que fazia já parte também dos apóstolos lá agora. Contam a Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar, que não é conhecido, que ele não revelou. Logicamente ele não ia falar onde que ele ia se esconder. A gente não sabe para onde foi, porque não está escrito. Ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Lógico, imagina. Ele não está mais lá, estava com tudo, com os pés amarrados, as mãos amarradas. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Agora imagina, os guardas devem ter falado: a gente não viu nada. Então ele não acreditou. Mas quem ia acreditar, né? Alguém ia acreditar? Lógico que ele só podia morrer, porque era verdade, mas ninguém ia acreditar. Aí depois ele mandou executá-los, coitado. Depois disso, Herodes partiu da Judeia e foi passar algum tempo em Cesareia. Cesareia era lá no mar, uns 80, 100 quilômetros de Jerusalém. Era o quartel-geral, um dos quartéis dos romanos. Na época era o Cláudio, acho, o imperador. Ele era muito amigo dele, é por isso que ele ficou como rei lá no negócio dos romanos. Aí esses Herodes, ele se elegia tudo porque agradava politicamente os romanos, na verdade, né? Aí ele foi lá em Cesareia, o judeu foi lá no quartel quase geral dos romanos. Acho que ele tinha prometido para o povo: eu vou fazer uma grande festa depois da Páscoa, eu vou matar o Marcos, o Pedro. Aí, em público, ele, de repente, como que ele ia explicar isso, né? Que ele tinha assumido, então, ele ficou zangado, foi lá para Cesareia, se afastou de lá, na verdade. Partiu da Judeia, foi passar algum tempo em Cesareia. Cesareia já faz parte da Samaria.
que é a Judeia, Jerusalém, a Samaria, a Galileia, né? onde Jesus nasceu. O rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom, também que está mais lá no norte. Hein? Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei, pois dependiam das suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. Daqui é outro, agora a gente pula para um outro evento, né? Mas ele estava lá, em Cesareia, teve umas negociações com umas cidades que são bem lá em cima, talvez. Depois da Samaria, depois da Galileia, lá, acho que é Fenícia, que se chamava na época, eles tentavam ter um acordo, eles conseguiram esse acordo através do... Então, ele iria anunciar esse acordo. Um pouco como agora, Estados Unidos está fazendo acordo com o Irã, fazem tudo num circo para anunciar uma coisa que depois não é muito respeitada. No dia assim, as duas cidades se uniram na tentativa de se reconciliar com o rei Herodes, né? Pois dependia das suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, aí marcaram um dia, Herodes, vestindo seus trajes reais de rei, hein, sentou-se em seu trono e fez um discurso para ele. Aí deu tudo uma festa, para anunciar esse acordo. Ele se vestiu de rei com os trajes reais. A gente tem que imaginar um pouquinho tudo como que foi o negócio. Foi uma grande cerimônia. Fez um discurso para eles. O povo o ovacionava gritando. Agora, aqui nessa Bíblia está um pouquinho errado. Nenhuma Bíblia está com essa tradução. É a voz de um Deus, está escrito aqui. Mas eu acho que nas outras Bíblias suas está escrito a voz de Deus, hein? De um Deus também na tua? Ah, porque você tem a mesma. Também. Ali, A minha é de um Deus. Então, porque... A voz de um Deus. Então, você tem também essa NBT? Não, mas tá igual. Um Deus. Um Deus? Uhum. Então, porque a maioria tem a voz de Deus, com D maiúsculo, não de um Deus. É minúsculo, né? Por exemplo, na Ara, na Almeida Revista Corrigida, na Almeida Revista, na Almeida Atualizada, é tudo a voz de Deus. Só que aqui também está escrita a voz de um Deus, e não de um homem. Aí, quando você pensa, todo mundo gritava, ele está falando, é Deus, é a voz de Deus, e não de um homem, hein? Então, aí no mesmo instante, então Deus não se agradou com isso, lógico. Ele se irou. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus, ele não rendeu a glória a Deus, né? Não, é que o povo, na verdade, o povo, ele estava se achando, mas o povo fala, não, é a voz de Deus, não é a voz de um homem, é a voz de Deus. Ele não fala, não, calma, Deus é Deus, eu sou um judeu normal, eu sou um homem normal, eu não sou Deus, né? Eu sou um homem normal. Aí, ele não deu a glória a Deus. Então, ele recebeu uma enfermidade na hora, no mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes por dentro e morreu. Eu li, a enfermidade foi um negócio... por 5 dias, ele sofreu, e foi tudo comido, tudo por dentro, até morrer. 5 dias demorou a agonia dele. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar. E aqui também está escrito, e havia muitos novos convertidos. Mas também isso não tem na Jerusalém. Na tua tem também? Okay. E havia muitos novos convertidos. Enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar. Nas outras, se multiplicava, né? Isso, crescia na multidão. Isso.
Porque é diferente quando você fala. Porque isso induz, ao meu ver, induz o que a gente quer ouvir. Entendeu? Não, tinha muitos convertidos. E não era, porque hoje o que eles estão fazendo é isso, né? Eles estão pregando e todo mundo se converte. Então, isso está escrito nessa Bíblia. Mas naquela época, o que estava acontecendo com a pregação é que a palavra do Senhor estava se multiplicando e crescendo, indo em todos os lugares do mundo. Mas ela não tinha justamente o efeito que ela deveria ter tido. Ela foi rejeitada. Só que aqui está escrito, não, tem muitos que se converteram. Mas isso não é verdade. Na tradução original, nos textos originais, não tem esse emenda. Quando Barnabé e Saulo terminaram a missão em Jerusalém, a missão deles era levar a oferta, hein? Voltaram, então, levando consigo João e Marcos. João Marcos, quer dizer, o Marcos. É interessante de lembrar que Marcos foi junto, porque logo no capítulo 13, eu acho que vai ser logo nesse ou no próximo, a gente vai ver que eles se desentenderam com Marcos. O Marcos não quis ir junto com eles. Então, é curto esse capítulo, mas eu vou ficar aqui, porque senão faz muita coisa, hein? Aí, porque o 13 é mais longe, é mais comprido. Então, não dava para emendar com o 13, porque ele é mais do dobro que essa aí. Então, próxima vez a gente faz o 13, vai ser um pouquinho mais longe. Esse aqui estava curto, mas ele tinha muita coisa importante, né? Tem grandes milagres, a terceira vez que o Pedro foi solto, foi encarcerado e solto, hein? Isso é maravilhoso quando a gente pensa, a gente é perseguido, né, como cristão, mas eles também foram perseguidos, né? Bem mais, né? Hoje é muito mais fácil. Bem mais, mas apesar disso, 3 vezes ele foi preso, o Pedro, a terceira vez até ele estava tranquilo. Porque ele já sabia também, porque você não sabe, né? Porque se Deus falar pra mim, é igual um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha certeza que o Vicente ia sair do hospital. Eu fiquei calmo, fiquei tranquilo. Sim. Eu sabia, porque Deus já tinha falado comigo, eu sabia que ele ia sair de lá. Mas se ele não tivesse falado, se eu não tivesse... Não, é verdade, ajuda demais. Ajuda demais, mas é como Paulo. O Paulo também, ele foi apedrejado, quase morto. Ele foi várias vezes encarcerado, levado para o tribunal. Bom, a gente não sabe como que ele morreu. Tem muitas versões, né? Mas, sim, a gente sabe que o Tiago, que morreu aqui, foi o primeiro apóstolo que morreu como mártir. Depois disso, ele não foi mais substituído. Então, eles tinham substituído Judas, que tinha se suicidado. Agora, o Tiago foi o primeiro mártir, o primeiro apóstolo morto. Essa aqui não foi mais substituído. Depois ficaram 11. Direto foram uns 11. Até acabou tudo. Depois não somos nós agora. Sim. Depois, muitos certamente morreram como mártires, mas a gente não sabe de nenhum. Só esses dois que a gente sabe, do Judas e do Tiago, como que eles morreram. Mas os outros apóstolos, ninguém sabe. São suposições. São histórias, através de outros relatos, mas que a gente não sabe se é real ou não. Só esses dois que a gente... sim, principalmente lá, junto com esses fariseus, queria realmente a morte deles. Ora. Então, Senhor, a gente te agradece por essa palavra, Senhor, que fortifica a nossa fé. Que a nossa fé pode ser realmente calcada, a gente pode pegar o exemplo, Senhor, desses homens